Olá, Tutameia está ao vivo. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Vai lá. Oi. Num início diferente que nós fizemos nesse programa de hoje, trazendo a soprano Joana Matera cantando Grândola Vila Morena, a canção que tomou as rádios de Portugal na madrugada do dia 25 de abril de 1974, sendo a senha para a insurreição que derrubou a ditadura e construiu o que ficou conhecido como Revolução dos Cravos. Hoje a gente faz um programa especial dedicado aos revolucionários portugueses, à democracia no mundo todo, representada que foi, naquele momento, pelos capitães de abril. Não é isso, Eleonora? É isso. Foi um momento importante, né, na história do século XX, né, e deu fim ao regime salazarista, que desde os anos 30 impunha uma ditadura. O Salazar já tinha morrido, mas continuava o regime ditatorial, e foi no bojo da guerra, do fim da guerra nas colônias portuguesas, ainda existentes em pleno século XX, que surgiu esse movimento que botou de cabeça para baixo a política e a economia portuguesa, estimulando movimentos e debates no mundo todo. Isso, já há algum tempo a gente vem tentando fazer um programa especial aí no 25 de abril. O ano passado foi o chamado Ano Cheio, né, aos 45 anos. A gente tentou uma entrevista especial na época, não conseguimos então, mas agora a gente conseguiu. Nesse tempo de pandemia, a gente, Eleonora e eu, conversamos, que estamos aqui os dois, né, Eleonora? Rodolfo. Faltou, né? Faltou a apresentação. Aquela apresentação. Nós conseguimos conversar com ninguém menos que a atriz, realizadora e cantora Maria de Medeiros, que é a autora, né, a realizadora, cineasta, né, que produziu um dos filmes mais emblemáticos, é o próprio símbolo no cinema da Revolução dos Cravos, que é o filme Capitães de Abril. Então, para nós foi um momento muito bacana poder conversar com ela e especialmente trazer para você aí as lembranças de Maria de Medeiros e também suas reflexões sobre o impacto, o legado da Revolução e o momento que a gente vive hoje, tão dramático, em que ela também está sempre muito próxima ao Brasil. Eu lembro que ela fez há pouco, no ano passado, ano retrasado, um documentário sobre as manifestações em Paris em homenagem a Marielle. É um documentário chamado Marielle Presente. Ela também fez um longa, também documental, sobre a vida de Eduardo Leite Bacuri, um dos revolucionários brasileiros, um dos que combateram aí a ditadura militar. Mas eu acho que a gente... Vamos colocar. Então, dito isso aí, dando um viva ao 25 de abril, um viva à Revolução dos Cravos, a gente traz para você Maria de Medeiros. Começar aqui.
Eu queria começar te perguntando como é que você está nessa quarentena, como é que está sendo a sua rotina, como é que está a sua vida nesses tempos de coronavírus? Olha, está sendo uma quarentena muito de trabalho aqui pelo meu lado, né? Porque acho que todos os artistas têm um lado confinado, um lado de isolamento, um lado público, não é? Então, mas o lado confinado sempre tem 1 milhão de coisas para fazer e então estou aproveitando para avançar com tudo isso. Estou em quarentena com a minha filha mais velha também, e ela própria tem um monte de projetos em curso, então estamos aqui. Eu acho que a gente raras vezes trabalhou tanto juntas assim como durante este confinamento muito produtivo. E o que você está fazendo? O que você está produzindo? O que você tem feito exatamente? Você está trabalhando com música, com filme? O que você está fazendo? Você está em Paris agora, né? Sim, estou em Paris, que é a minha casa, e eu devia dizer o que está fazendo a minha filha, né? Porque ela terminou. Eu sou a equipe dela, no sentido que eu faço montagem para ela, realização, algumas coisas assim de ajuda. Mas ela própria realiza filmes, portanto a gente terminou um filme dela que se chama Osmos e que vai ter uma estreia virtual dia 25 de Abril, que é uma coisa que ela escreveu e tal, ela chama Julia Camps, e ela fez também uma peça de um autor brasileiro, do Pedro Brício, que ela fez com um grupo de teatro dela aqui em Paris, em francês. Isso a gente terminou também o filme dessa peça. E ela está fazendo também uma websérie com os amigos e tal. Então, tudo isto está acontecendo aqui em casa. Pelo meu lado, também estou acabando captações, a gente chama captação a filmar a peça, né? Uma peça de teatro que eu fiz no ano passado. Que eu gosto muito de filmar teatro. E é um trabalho que eu faço desde há muito tempo, realmente filmar como se fosse cinema, filmar o teatro. E estou trabalhando também, mas devo dizer que o meu próprio espetáculo está ficando muito para trás em relação aos trabalhos da Ju. E para além disso, estamos fazendo aqui também uma pequena série de filmes, vídeos muito curtinhos, que é um diário cantado do confinamento, de alguma forma. Vídeos de canções que estamos postando nas redes, no Facebook, no Instagram. Com algumas canções, várias canções brasileiras, né? Porque vocês sabem da minha que é a música brasileira. Pois é. E homenagens a amigos do mundo todo. Vi uma homenagem sua a amigos italianos, outra lá de homenagem do Rio de Janeiro. É um momento aí, apesar de tão distante, parece que a gente fica lembrando mais dos amigos nesse período, não? É verdade. É muito curioso. Tem muitas coisas curiosas neste confinamento e uma delas realmente é a gente dispor de tempo, não é? Que é uma coisa extraordinária, de alguma forma. E a gente não ter mais aquela... às vezes é quase um pudor ou uma reticência, um embaraço assim de pegar no telefone e ligar para os amigos. Durante este confinamento é uma coisa completamente aceite que os amigos nos ligam, liga para eles, pessoas distantes, e ficamos falando com esse tempo que em geral não temos. Então talvez seja uma das coisas boas que a gente esteja recuperando nesta quarentena, essa proximidade com os amigos. Distância física, mas proximidade no contacto, na comunicação. Olha, o gancho, como a gente chama para essa nossa conversa, é o aniversário da Revolução dos Cravos, nesse 25 de abril, em que... a sua produção, o Capitães de Abril, é talvez um dos filmes mais emblemáticos, lembrando aquele momento. Mas antes de falar do seu filme, queria que você falasse do que foi a Revolução dos Cravos, o que foi para você a Revolução dos Cravos, o que foi para Portugal a Revolução dos Cravos. Quanto mais o tempo passa, não é, e vemos o que está acontecendo no mundo, mais o 25 de Abril
me enche de orgulho, não é? Porque mais a Revolução dos Cravos foi realmente um gesto de uma humanidade, não é? De uma justiça, de uma generosidade extraordinária e realmente sem... há poucos exemplos como esse, ou seja, de um país que sai de uma longuíssima ditadura de direita férrea, dura, por um golpe de Estado feito por militares que não ficam com o poder, que entregam esse poder imediatamente à sociedade civil e instauram uma democracia. Portanto, é um gesto único, praticamente, na história universal. E então, eu, no próprio 25 de Abril de 74, eu era uma criança muito pequena e vivia em Viena com os meus pais, na Áustria, mas lembro muito bem desse dia, porque lembro-me, os meus pais eram muito jovens, pulando literalmente de alegria na casa. Seus pais pulando, você viu eles pulando de alegria na casa, que deu uma cortada assim. Eu lembro-me e me dei conta que alguma coisa muito importante tinha acontecido. E efetivamente foi algo que mudou a vida de toda a gente, de todos os portugueses. Foi uma revolução política, geopolítica, económica e muito uma revolução social também, porque, na verdade, a vida das pessoas mudou, um número enorme de casais se separaram, que foi, aliás, o caso dos meus pais. Isso mudou a nossa vida. Nós, as duas filhas, fomos viver para Lisboa com a nossa mãe. A nossa mãe era jornalista política na época, portanto, graças a ela, eu acabei me cruzando com todos aqueles protagonistas, jovens militares do movimento dos capitães. Durante as entrevistas da minha mãe, eu lembro-me no primeiro ano, como muitos portugueses que voltavam do mundo inteiro, a gente não tinha casa em Lisboa. Então, os hotéis estavam completamente tomados, assim, por pessoas que voltavam da África, voltavam, enfim, do mundo inteiro. E então a gente vivia num hotel, muito carismático, um pequeno hotel em Lisboa que se chamava York House, que é do lado do Parlamento. É bem perto. Eu, criança, jogando assim no pátio, brincando, mas a gente ia ouvindo os deputados do Parlamento que vinham ao bar conversavam sobre a Constituição que estavam a escrever. Então, acho que faço parte de uma geração de portugueses que caíram na poção mágica da Revolução durante a infância e éramos extremamente politizados, sem mesmo ter consciência disso. Quando nós éramos crianças e quando a gente se zangava uns com os outros, dizia, mas você é um capitalista. E eram assim os insultos entre as crianças. Seu latifundiário. E então, com o passar dos anos, eu dei-me conta que essa bagagem que eu tinha adquirido na minha infância, eu tinha que prestar um tributo a isso, que no fundo tinha sido uma oportunidade extraordinária de viver na infância esse período revolucionário em Portugal e a construção de uma democracia muito sólida. Tanto assim que hoje em dia eu continuo com muito orgulho de Portugal, porque hoje em dia, aqui na Europa, onde se assiste a estes... Bom, nem vou falar do Brasil, por enquanto, mas estes movimentos de neofascistas pela Europa, etc.,
todo dia se confirma a solidez da democracia portuguesa. E realmente foi algo extraordinário poder vivenciar isso. E então tornou-se para mim uma meta de vida, um objetivo de vida, fazer o filme. E devo dizer que tive muita sorte também, porque graças à minha mãe eu dispunha na biblioteca de um monte de livros preciosos, porque foi muito curioso que quase todos os protagonistas, que eram jovens militares de carreira, que fizeram o 25 de Abril, escreveram sobre essa experiência. E muitos deles escreveram sobre a experiência absolutamente traumática de 13 anos de guerra colonial, não é? Em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, e todos esses, obviamente, esses territórios ganharam independência depois do 25 de Abril, portanto foi uma mudança geopolítica enorme no mundo. Mas então todos eles têm textos muito fortes sobre a guerra colonial e sobre o 25 de Abril. E houve uma coisa, e eu devorei todos esses textos, graças também ao meu pai, conheci o Salgueiro Maia, não é? Que foi esse capitão tão emblemático que esteve à cabeça, não é? De todo o movimento que invadiu Lisboa, não é? E ele deu-me um monte de material inédito e foi algo de muito bonito ver como nenhum dos militares que eu contactei, comecei a contactá-los com 21 anos e nenhum deles jamais contestou a legitimidade de uma mulher jovem tratar da história deles. Foi algo que foi muito contestado por outras pessoas depois, mas nunca pelos militares. Mas o que eu queria dizer é que quase todos esses textos militares faziam referência ao cinema. E isso foi muito curioso, porque quase todos eles diziam, a certa altura, descrevendo alguma cena, diziam: me senti como num filme. Só que o filme variava. Me senti como num filme de Charlie Chaplin. Ou me senti como num filme de Oliver Stone. E então, eu, à medida que ia lendo isso, eu pensei, eu quero fazer esse filme no qual eles se viram, que é uma mistura entre Charlie Chaplin e Oliver Stone, ali uma coisa meio híbrida, que é uma coisa que irritou muita gente no cinema e tal. Eu não estou nem aí, porque o meu filme é o filme que eles descreviam, no fundo. Eu fiquei muito... A minha aposta, digamos, é absoluta fidelidade a esses textos. Porque, claro, numa revolução tão bela como a Revolução dos Escravos, muita gente depois se auto-atribuiu muito protagonismo, quando, na realidade, os protagonistas foram extremamente humildes, como foi o caso do Fernando Salgueiro Maia. Mas é desses homens, desses protagonistas jovens e humildes que eu quis realmente dar cuja perspectiva eu quis restituir de alguma forma. Alguma coisa te surpreendeu nessa coleta de informação, nessas entrevistas? O que te chamou mais atenção nessa pesquisa toda que você fez naquela época? Já faz 20 anos, o filme já tem 20 anos, né? Tem 20 anos. Olha, o que mais me surpreendeu é que eu queria, claro, uma personagem que fosse um antagonista, não é? Que fosse um traidor. E olha, eu li e encontrei que coloquei no... Mas aquele movimento foi extraordinário. Teve uma interrupção, você estava falando que procurou um traidor e encontrou um... Encontrei um que coloquei no filme, não é ficcionado, obviamente, mas fiquei muito impressionada com isso, como realmente o movimento foi seguido e a necessidade profunda que havia neles de mudança. Obviamente, há que sempre ter em conta o contexto trágico que se vivia na guerra colonial.
Passado esse tempo todo, a Revolução vai completar 46 anos, né, e Portugal está vivendo hoje também um momento bastante importante, na contramão, como você estava dizendo, de muitos países que estão vivendo regimes autoritários, e Portugal está com uma outra linha política. Você acha que, de alguma maneira, o governo atual carrega algum espírito dessa revolução? Como é que fica essa transição entre aquele momento e hoje? Dá para encontrar alguns pontos de intersecção depois de tanto tempo? Com certeza. Eu penso que o governo atual, com certeza que são filhos da revolução. O António Costa, obviamente, são pessoas que lideram, não é, que é o nosso primeiro-ministro, e o seu governo são pessoas, acho que muito marcadas pela herança do 25 de Abril e marcados por uma sensatez, porque hoje em dia eu acho que a questão já não é tanto entre direita e esquerda, senão entre sensatez e total insensatez. E o governo português, que aliás, o governo é socialista, mas é uma coalição, não é? E o Presidente da República é uma direita, centro-direita moderada, enfim, estamos com pessoas sensatas. E então, obviamente, é um momento bom para Portugal. Agora, claro, com a pandemia, obviamente, vamos, como todos os outros países, ressentir uma crise económica enorme, não é? Veremos como é que nos sairemos disso, mas eu espero que mantenhamos sempre essa sensatez, que é o que nos vale. Uhum. Essa sensatez está sendo aportada como uma explicação para o sucesso de Portugal no combate à pandemia, né? Você quer falar um pouco mais das medidas que você está tomando? Como é que você está vendo isso? Eu não moro em Portugal, então há muita coisa que nos faz. A minha irmã, eu tenho duas irmãs que moram lá, não é? Muitas vezes eu ligo para elas para saber o que é que está acontecendo realmente em Portugal, porque não sigo assim tanto. O que eu sei é que os portugueses foram dos primeiros a se confinar, não é? A respeitar o isolamento, o que faz com que tenhamos números muito, muito, muito abaixo dos nossos vizinhos espanhóis, por exemplo. E então há um civismo, eu acho que há um civismo muito grande que se veio instalando ao longo dos anos entre os portugueses. O que posso dizer que eu achei muito admirável dos portugueses foi que no momento em que a Europa, a chamada Troika, etc., impunha cortes absolutamente drásticos nas políticas públicas em Portugal, Portugal não foi por aí. As reformas e ajudou. Oi, Maria. Oi. Do êxito económico. Uhum. Oi. Não, só deu uma Voltou? pulada. Não, você tá aqui, mas é que deu uma pulada. Você estava dizendo que o Portugal não foi na mesma linha dos demais países, né? Não adotou as políticas de austeridade. Da austeridade. Uhum. Sim. E, pelo contrário, adotou uma política de ajuda e pensar justamente nas reformas, vocês falam aposentadoria, etc. E isso foi a chave, realmente, de conseguirmos sair dessa crise. Agora vamos ver como é que nos saímos da nova. Eu queria voltar aí para o seu filme, o Capitães de Abril, que você contasse um pouquinho mais da construção do filme. Você começou a falar das pesquisas que fez, mas você demorou vários anos até concluir o filme. Como é que foi esse processo, a escolha de personagens, enfim, a construção do filme? Sim. O processo do filme foi muito longo, foram 13 anos
de escrita, praticamente, porque eu comecei com 20, 21, e foi até curioso, não é? Porque estas coisas que as jovens mulheres eu pensei, vou fazer o filme primeiro e ir um depois, não é? E aí o filme era sempre vetado, eu nunca conseguia o dinheiro, passavam os anos e talvez por isso, porque contrariamente aos militares, muita gente questionava a legitimidade, porque que eu, uma atriz que fez filmes americanos, etc., porque que ela agora quer fazer um filme sobre a Revolução e o que é que ela sabe para contar isso? O que eu sabia é que eu levei anos e anos e anos e anos estudando a questão muito a fundo. Mas é isso, o facto que me era sempre negado o subsídio, porque o filme foi, ainda por cima, ao longo dos anos também se foi construindo. Eu queria muito contar o filme como uma história não só portuguesa, mas uma história europeia e mundial. Mas para mim era muito importante ter uma coprodução europeia, então isso foi-se alicerçando com coprodução francesa, espanhola e italiana, com atores de todos estes países, e portuguesa. Mas enquanto Portugal não entrasse, como era o país mais importante nesta questão, os outros também não podiam entrar. Então, claro, tudo isso permitiu que eu fosse escrevendo e reescrevendo e reescrevendo, reelaborando e tal. Mas ao fim de tantos anos de espera, eu pensei, pronto, vou ter o bebê, não vou esperar mais, porque o relógio biológico está falando. Aí, no dia que eu soube que estava grávida, saiu o dinheiro para fazer o filme. Que dia foi esse? Ou no dia seguinte, não sei, foi assim muito próximo. Quando logo foi? Qual é a data que foi? Foi certamente em 96, porque não sei a data exatamente, mas sei que tive que lidar com isso, porque pensei, não, agora o bebê é mais importante. E aí até esperámos um ano, que o meu bebê passa à frente. Mas foi curioso, não é? Como os filmes são de alguma forma uma gestação quase biológica em nós também. E como tudo sempre se misturou. Essas contestações à sua capacidade ou possibilidade de fazer o filme, você cara, isso como é que você definiria isso? Era machismo? Era desconhecimento? Havia outras, imagino que haja outras cineastas portuguesas também fazendo filmes, documentários importantes. Claro, com certeza. Mas havia uma parte de machismo, e depois, claro, sempre há muitos preconceitos em relação às atrizes, não é? Hoje em dia menos, não é? Mas durante muitos anos se considerava que uma atriz era forçosamente uma descerebrada, e depois o cinema, enfim, o cinema é todo também muito dividido, não é? E se a gente não faz parte de um grupo, não é tão conhecido. Enfim, mas são coisas que na realidade não têm importância nenhuma. Olha que bonito, aqui são as 20 horas e está todo mundo aplaudindo lá fora. Não dá para ouvir. Aplaudindo os médicos, as enfermeiras, é isso? O aplauso é para quem? É a hora que todo mundo aplaude. Assim. Legal. Aqui às 8... Dá para ouvir? Não, aqui não dá. Eu vou abrir. Olha, está Dá para ouvir um pouco ou não? Muito baixinho. Aqui a gente tem às 8h30 todo dia o panelaço. Sim. Fora Bolsonaro. Aqui é... uou. Peraí.
Tudo bem. Aqui é de reconhecimento. Tá no filme. Mas, por exemplo, é muito curioso porque ainda na semana passada vi uma coisa, já não sei o que era, uma coisa que vi por internet que falava de filmes comemorando o 25 de abril e havia, o meu filme é uma ficção, obviamente, embora seja uma ficção muito colada à história, aos factos históricos, mas havia uma coletânea assim de filmes, aliás, muito bons, que me serviram muito para eu escrever também, que estavam lá, mas o meu não aparecia. Portanto, ainda hoje, e isto que é curioso, porque Os Capitães de Abril é um filme que passa todos os anos na televisão. Eu não sabia que eu tinha feito uma espécie de filme de Natal, assim, porque todos os anos é o filme que o pessoal passa e que a televisão passa, e eu acho super ótimo isso, e também é estudado nas escolas, etc., porque mesmo aqui na escola, como é que se chama, na Escola de Ciências Políticas de Paris, o filme foi passado várias vezes, porque há um grande especialista justamente das transições ibéricas e da nação portuguesa aqui, um historiador francês que sempre mostra e tal, porque ele sabe que realmente o filme é muito, é historicamente muito documentado. É engraçado isso. Então, bom, falou do filme, eu queria falar sobre a escolha do título. Quando se fala da Revolução de Abril, fala-se 25 de Abril, fala-se Revolução dos Cravos. Por que a escolha dos Capitães de Abril? Esse foi o nome que foi dado muito rapidamente aos capitães, aos militares que fizeram a Revolução. E justamente uma das coisas curiosas da Revolução é que foi feita por oficiais pouco graduados, não é? Eram quase todos capitães e havia algum major, mas o máximo que havia era algum coronel. E então, por exemplo, aliás, o filme conta isso, não é? Quando o primeiro ministro se rende, o Marcelo Caetano. Não, é o Spínola, sim. Depois chega o general Spínola e eu própria estou a tentar relembrar. Não, eles vão chamar o general Spínola por isso, porque o primeiro-ministro diz que não se renderá a alguém com tão baixa graduação, quer dizer, ele só se rende a um general, e eles não tinham nenhum general no movimento, então por isso chega o general Spínola lá para haver uma passagem do poder, não é? Mas isso foi uma das coisas da Revolução. Claro que não há que esquecer que essa Revolução acontece num contexto de Guerra Fria absoluta, não é? Dos dois blocos se confrontando. Mas, do meu ponto de vista, o que há de bonito nessa Revolução é que, nesse momento revolucionário, os capitães escaparam, eram meteoros, eles escapavam à Guerra Fria. Foi algo que se fez nessa inocência, de alguma forma, de justiça, mas a minha mãe Oi, Maria. Maria? Sim, estou aqui. Sim, a sua mãe que interrompeu. Eu estou ouvindo. A sua mãe sim. falando e aí deu uma interrompida. Sim, que ela me contou que alguns dos militares de Abril, eles estavam tentando tomar lições de política rapidamente, um pouco para entender o próprio ato que
que tinham feito, não é? Então, é isso, Capitães de Abril tem a ver com isso, com a juventude deles e uma certa inocência, apesar de virem, mais uma vez, num contexto duríssimo de guerra colonial, mas havia neles uma certa inocência política e eram pouco graduados. Por isso ficaram, pronto, Capitães de Abril evoca isso, esse heroísmo jovem e um pouco com alguma ingenuidade também que eles tiveram, sem dúvida, felizmente. A Revolução também foi marcada pela música. Como é essa relação de Portugal com a música? E no caso, só para lembrar, Grândola Vila Morena foi a senha para o início do início da Revolução, da tomada do poder. Sim. Sim, isso também faz parte, não é, das histórias poéticas em relação à Revolução, porque eles precisavam de vários códigos para lançar o movimento militar, não é? E uma pessoa pensaria que militares de carreira escolheriam, não sei, um disparo de canhão ou uma coisa qualquer para lançar a Revolução, e eles, na verdade, escolheram músicas na rádio e não escolheram sequer músicas muito guerreiras, escolheram e depois do Adeus, que era uma música até muito romântica, e escolheram também, claro, obviamente, Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, que era uma canção proibida. E então, eu acho que já por essa escolha eles já marcaram completamente a direção poética que ia seguir a Revolução. Bom, a Revolução dos Cravos ocorreu para nós, para os brasileiros. A gente vivia numa ditadura, num momento muito trágico ali da ditadura, um momento de muita... Exatamente, um momento muito violento, e para nós a Revolução dos Cravos foi um alento, né? uma esperança, é possível. Né? Sim. Nas suas pesquisas, nos seus estudos, chegou a ver digamos, as repercussões internacionais da Revolução dos Cravos e a relação com a luta dos democratas no Brasil, especialmente? Sim, eu acho que esse período revolucionário foi um período de grande aproximação entre Portugal e o Brasil também, os brasileiros, porque obviamente a Revolução significou para os brasileiros uma lufada de ar, né, de oxigênio, e de ver que pode haver luz no fundo do túnel, não é? Que as coisas acabam por mudar. E houve também, culturalmente, uma mistura... Aí começou, de alguma forma, uma grande história de amor cultural também entre Portugal e o Brasil. Também chegaram as telenovelas a Portugal, obviamente toda a música brasileira, do Chico, do Caetano, do Gil, enfim, toda a música absolutamente magnífica, mas também filosófica e de resistência deles, chegava a um país que tinha todos os instrumentos para saber ler as mensagens que essa música tinha, não é? Então foi um momento, acho que muito bonito. Eu lembro-me que um dos documentários também que me inspirou muito eram imagens do Glauber Rocha, não é? Que ele chegava a Portugal e entrevistava umas senhorazinhas assim, todas vestidas de preto, com os lenços, e o Glauber com aquela excentricidade baiana e aquela gritaria, aquela forma de se lançar por cima das velhinhas com perguntas que elas ficavam atarantadas. Assim. Foi uma coisa que me divertiu muito. Mas sim, a Revolução Portuguesa também
também situou Portugal no mundo, não é? Porque na altura os olhos de todos os antifascistas se viraram para Portugal e aconteceu na época um autêntico turismo político também, não é? De gente do mundo inteiro que veio para Portugal. Então aqui de França houve muita gente que foi para viver, no fundo, essa a atmosfera revolucionária que estava acontecendo em Portugal. E como é como nasceu a sua relação com o Brasil? Tem tudo a ver com a Revolução, porque justamente eu fui dessas crianças, não é, que receberam a vaga, não é, da música brasileira, e eu então vinha de um contexto ainda mais especial, no sentido em que eu tinha sido criada completamente na música clássica, não é? O meu pai é compositor e pianista, e por isso vivia em Viena também, não é? Porque ele se formou lá na Academia de Viena. E aí, aliás, o maior amigo dele, que é padrinho meu e tudo, é o Johnny Nash. Eles eram, assim, amicíssimos da Academia de Viena e tal. Mas então as minhas músicas preferidas de criança eram o Petrushka, do Stravinsky, era o Mahler, era o Prokofiev, era Mozart, enfim. E não fazia a menor ideia de quem eram os Rolling Stones, não tinha ideia dos Beatles, não sabia nada. E então, a revolução para mim foi também essa revolução de descobrir outros tipos de música. E me apaixonei de imediato pelo jazz e me apaixonei completamente pela música brasileira. E a partir daí fui criando uma curiosidade enorme sempre pelo Brasil. Mas o que me levou pela primeira vez ao Brasil, na realidade, foi a Comédie Française, porque, entretanto, eu vim estudar teatro aqui para Paris, me formei aqui e comecei, claro, a representar como jovem atriz, e então estava fazendo uma peça que era produzida pela Comédie Française, que fazia aquelas grandes turnês pela América Latina, e foi assim que fui ao Brasil pela primeira vez. E, claro, e a partir daí já fiquei apaixonada pelo Brasil para sempre. Agora é que não. Pois é. Então, mas e como é que foi a sua Agora a minha paixão desceu um pouco. Agora a sua paixão? Desceu, baixou um pouco. Mas como é que... Esperando melhores tempos. Antes de falar de agora, como é que foi a sua primeira impressão do Brasil? E eu queria que você falasse um pouco seus trabalhos em campos tão diferentes, mas ao mesmo tempo contíguos, o canto, como cineasta, como atriz. Como é que você maneja conviver com essas várias facetas, né? E a sua primeira impressão do Brasil foi qual? Então, para mim todas essas áreas estão essas áreas estão... Talvez tenha a ver... Perdão? Deu uma caída. Para mim, todas essas áreas são... Sim, para mim todas essas áreas são ligadas, são modos de expressão que comunicam uns com os outros. Talvez porque toda a minha cultura, desde a infância, foi uma cultura de atravessar fronteiras, não é? Eu, quando ia de férias de Viena para Lisboa, muitas vezes a gente ia de carro, às vezes de trem, mas sempre havia a questão de passar as fronteiras, não é? E a minha mãe é muito genial na questão das línguas, não é? Porque ela fala perfeito alemão, aí a gente cruzava a fronteira para a Itália e ela tudo em italiano, depois para o francês. Ela transmitiu isso para a gente. Então, eu acho que todos nós, um pouco na família, atravessamos fronteiras. O meu pai, que é músico, mas escreveu um monte de livros, ou seja, é algo muito... E mesmo, eu direi que nem sequer é só uma questão de família. Eu penso que
toda a nossa geração, pelo menos em Portugal, muitos somos artistas, os meus melhores amigos, cineastas, músicos, mas são pessoas que estão constantemente a dialogar nos seus meios de expressão artística, estão sempre a cruzar essas ditas fronteiras, não é? E depois tinha-me perguntado em relação ao Brasil. O Brasil, qual foi a sua primeira impressão? Você falou que hoje está muito triste em relação a todos nós, né? Estamos muito apreensivos, muito angustiados com a situação aqui. Queria que você lembrasse um pouco da primeira vez que você veio aqui e falasse, então, da sua visão hoje do Brasil. Eu tive a oportunidade, não é, ao longo dos anos em que voltava ao Brasil, de ver uma melhora enorme no Brasil, não é? Porque eu lembro-me dos primeiros anos, as pessoas, era uma coisa que, enquanto europeia, era muito chocante. Por exemplo, aquela questão que o pessoal não parava nos semáforos porque tinha medo de ser assaltado, não é? Então, à noite era uma loucura ver toda a gente passar no vermelho e ver crianças de 1 ano e meio, 2 anos no chão, nas ruas. Eu lembro-me dessas imagens do Brasil. E, realmente, com os anos trabalhistas, lembro-me de realmente melhorar muitíssimo e tornar-se uma nação super adiantada em muitos aspectos. Uhum. Eu estou perdendo vocês, não sei se vocês... Não, agora voltou. Conseguiu te escutar bem. Sim, você estava falando... Agora perdeu. Perdeu mesmo. Maria, nós estamos te vendo, Maria. Estamos te vendo. Você está me vendo? Estou te vendo, estou escutando. Está tudo bem aqui. Então, você estava falando das mudanças que você acompanhou no Sim, Brasil. sim. Uhum. E tanto assim que depois eu fui aí fazer uma peça também, da qual acabei fazendo um filme, não é? Que ainda está por estrear, que se chama Os Nossos Filhos, com a Laura Castro, e ela tem 3 filhos, hoje em dia ex-mulher, mas na altura eram companheiras e tiveram 3 filhos juntos. Por exemplo, essa questão dos filhos nos casais gay, o Brasil estava super adiantado em relação à Europa, não é? Então, muitas vezes eu voltava do Brasil dizendo, puxa, a gente tem que se tocar aqui na Europa, a gente tem que se modernizar. O Brasil estava realmente à frente de muitos países em muitas coisas, ou seja, quando se tem um ministro como o Gilberto Gil, quer dizer, para mim isso é o suprassumo da civilização, não é? Devia ser assim em todo o mundo civilizado, não é? E então, claro, obviamente, o descalabro hoje em dia é completamente alucinante. Não é? Bom, essa sua paixão pelo Brasil também, ela entrou na sua obra, né? Sim. Queria lembrar o filme na sua obra e a luta pela democracia dos brasileiros. Né? Eu queria lembrar que a senhora falasse do Repare Bem, o filme sobre o Eduardo Leite, o Bacuri. Por que escolheu esse personagem? Enfim, fala um pouco desse filme e por que escolheu o personagem. Na verdade, esse foi um projeto que chegou a mim, porque na altura que eu também achei isso uma coisa extraordinária do que estava acontecendo no Brasil, a Comissão de Anistia e Reparação, liderada pelo Paulo Abrão, eles estavam fomentando trabalhos artísticos sobre as histórias dos resistentes brasileiros. Olha que coisa bonita, não é? Era o Ministério da Justiça, do qual fazia parte a Comissão de Anistia e Reparação, que solicitava aos artistas trabalharem. E então, através da minha amiga Ana Peta, atriz também, produtora,
me chegou essa proposta de trabalhar sobre a Denise Crispim, que era a companheira do Eduardo Leite Bacuri, e a sua filha Eduarda. Eu acho que esse projeto mais ou menos chegou a mim porque a Denise, ela passou mais de 40 anos de exílio na Itália. Portanto, era uma história que falava ao mesmo tempo obviamente, dos anos terríveis de ditadura militar no Brasil, mas também falava muito da Europa, não é? E então isso eu achei uma proposta muito bonita, que me tocou muito, e daí entrarmos em contacto com a Denise. A Denise é uma pessoa absolutamente genial e hoje em dia é das pessoas mais importantes na minha vida. Eu tenho um amor extremo por ela e foi uma aventura muito bonita fazer esse filme e ver como ela, que na altura não me conhecia, a generosidade com a qual ela se entregou para contar momentos tão terríveis, tão dolorosos da vida dela, e a autenticidade com a qual ela se pôs nas minhas mãos, a confiança que ela teve, etc. Então foi realmente uma aventura lindíssima fazer filme com ela, que é um documentário, longa-metragem, mas um documentário que passou em vários festivais, ganhou o Gramado, vários prémios, e também, obviamente, me serviu muito depois para escrever aos nossos filhos, que em parte é também muito baseado na história da Denise, mas desta vez interpretado pela Marieta Severo. Maria, a cena inicial desse filme é muito forte, né? Recupera a cena do Um Dia Muito Especial, é a saída do prédio, né, para a manifestação fascista. Queria que você falasse um pouco como é que você está vendo essa situação mais política da Europa, porque aquele filme é muito forte, o seu filme recupera essa situação, essa discussão sobre o fascismo no mundo. Como é que você está? Mais otimista, mais pessimista? Como é que você está vendo essa política aí da mundial? Deus, coincidência incrível. Pois é. Sim. Voltou? Voltou. É coincidência incrível. Não, Deus essa coincidência incrível da Denise morar no mesmo prédio onde o Ettore Scola filmou La Giornata Particolare. Belos contra o fascismo. A Denise caiu um pouquinho aqui, então. A coincidência da Denise morar, ter comprado o apartamento justamente no prédio o que tem essa cena da manifestação prédio fascista. Sim, na verdade, o prédio onde acontece, não é? Porque o filme do Ettore Scola, Nota Particular, é tudo nesse prédio, sim. Sim. É a Sofia Loren e o Marcelo Mastroianni, mãe de uma família numerosa, que vão todos para a manifestação fascista, e aí ela encontra com outra pessoa que é mais ou menos marginal, que não segue o movimento fascista, e é o encontro inevitável entre essas duas pessoas dentro desse prédio. E então, o facto da Denise morar nesse prédio e mirar toda a aventura, enfim, toda a vida de antifascismo ativo dela dentro do texto daquele prédio foi uma coisa magnífica. Sim, é difícil colocar palavras em como parte do mundo parece estar empenhada em
perder a sua civilização, não é? Em abalar tudo o que faz de nós seres melhores, em cortar com a ciência, em cortar com a cultura, com a arte, com o saber, com o intercâmbio, com a empatia, porque no fundo uma coisa tão básica como a empatia, o amor do outro, é algo com o qual parece querer cortar simplesmente. Então, é uma cultura civilizacional muito grande e muito extremamente perigosa, que eu não sei onde isso vai nos levar. Não sei, se vocês souberem, me falem. E como tá a sua atuação política e profissional nesse contexto aí de enfrentamento ao fascismo, né, que acontece aqui no Brasil, está acontecendo no mundo? Eu lembro que uma das suas obras recentes foi a cobertura da manifestação, uma manifestação em Paris, memória a Marielle, e reivindicando, como continuamos aqui a reivindicar, a punição desse crime, a apresentação dos responsáveis. Ah, é verdade. Marielle, né? Sim. Sim, o que a gente, acho que vamos fazendo o que podemos ao nosso nível. Nesse caso, realmente, hoje em dia, que é legal que a gente pode pegar no celular e sair filmando, ou na câmarazinha deste tamanho, e sair filmando, que foi o que eu fiz nesse dia. Então, acho que sim, os atos de resistência é tentar, acho eu, manter criação, o ato da criação, de pensar, de refletir, de conversar com as pessoas. Acho que isso já é uma resistência básica. Mas penso que sim, que ao mesmo tempo é um momento para refletir muito, embora seja difícil, porque há tanta coisa. Então o Brasil é tremendo. As pessoas aqui em França não seguem tanto o Brasil. Digamos que periodicamente, cada 15 dias, sai alguma notícia do que acontece no Brasil. Mas eu sigo muito. E então, puxa, pobres brasileiros, é continuamente, cada dia, é uma coisa completamente impensável acontecendo. Bom, há um lado em mim que está muito zangado, porque o impeachment da Dilma foi uma infâmia ao nível da história universal. Eu tenho pena que não exista hoje em dia um Shakespeare para escrever a história da Dilma. O filme da Petra é muito bonito em relação a isso, porque realmente ela completamente captou a dimensão shakespeariana, não é? Do que estava acontecendo, de catástrofe, e ela estava nos momentos certos para filmar. Mas às vezes gostaria que existisse um Shakespeare que escrevesse assim, completamente a dimensão da infâmia que aconteceu, porque aí se perdeu a sensatez, aí se perdeu o Estado de Direito, aí se perdeu o respeito, não é, às leis, e muita gente compactuou com isso. Muita gente achou que talvez viesse alguma coisa de bom disso. Como é que podia vir alguma coisa de bom disso? E, enfim, isso é uma coisa que me choca tremendamente, porque sim, que por um lado o Brasil está sendo vítima de coisas terríveis, mas alguma responsabilidade tem também.
porque lá está, a democracia é um... Oi, Maria. Oi. Oi, Maria. Estamos aqui tentando fazer... Alô? Oi. Oi, saiu um pouquinho. Voltou? Voltou. Não, que eu estava dizendo... Não, que é isso, que a democracia exige responsabilidade, não é? Não é um sistema feito para pessoas irresponsáveis ou alienadas, não é? Então, é o melhor que temos, mas é um sistema exigente, não é? E é uma dó da alma ver quando uma democracia é sacrificada pelo próprio voto. Mas pronto, já aconteceu na história, evidentemente. Mas eu queria só te perguntar, a gente começou falando sobre como é que o que você estava fazendo na pandemia, nessa quarentena. Tem muita gente que tem nos dito assim que acha que a gente vai sair dessa melhor, que a reflexão que a gente está fazendo nesse momento, muita gente está fazendo nesse momento, vai fazer com que uma boa parte da humanidade reflita mais sobre onde a gente está envolvido, o que a gente está fazendo, quem está lucrando, quem está perdendo, que a gente vai sair, digamos, com um nível de consciência melhor. E outros dizem que não, que acabou isso aí, a gente vai voltar na vida louca e absurda que a gente vive. O que você acha? Mais neoliberalismo, mais crise, mais desemprego. Como é que você se situa isso? Você está mais esperançosa que as coisas podem, de fato, melhorar a partir desse baque que está acontecendo? Eu queria acreditar que sim, que há uma grande parte das pessoas que gostariam de viver uma vida mais sensata. Uma vida mais sensata. Para a autodestruição. Sem caminhar para a autodestruição. Sim? Cortou um pouquinho. A vida mais sensata, viver uma vida mais sensata, e aí deu uma interrupção. Sim. Agora está indo? Está indo, tá. Não, é isso, sem caminhar para uma autodestruição a todos os níveis e ecológica também. Quer dizer, acho que hoje em dia temos tanta informação nas mãos para tentar viver melhor. Esta pandemia, por exemplo, tem demonstrado, que era óbvio, a importância dos sistemas públicos de saúde, de educação, mas então na saúde é absolutamente gritante, mas a educação, de habitação, ou seja, é evidente que o caminho para a civilização tem que ter uma parte de sistema público, porque já se vê que o sistema privado é despiadado, não é feito para ajudar as pessoas. Mas eu acredito até numa economia mista, acho que sim, que deve ser mista. Mas é evidente que há certas coisas que têm de estar sanctuarizadas, não é? Pelos poderes públicos. Isso eu acho que é daquelas mensagens óbvias que nos está trazendo para que a gente, quando ela esqueça imediatamente. Por outro lado, é evidente que ao longo da história as grandes crises muitas vezes desembocaram em guerra, já diretamente, em situações de violência. Já. Portanto, eu nem sequer acredito muito que a gente voltará ao que era antes, como se não fosse nada, porque isso parece-me pouco provável. Tenho um pouco de medo que desemboque em situação de violência total. E tenho esperança que desemboque, pelo contrário, em algo mais humanizado, mais civilizado, em que a gente vá no sentido da civilização, porque isto de negar, negar que a Terra seja um planeta redondo, já é um extremo, já estamos aqui com pessoas completamente delirantes.
Você planeja fazer alguma produção, alguma obra a partir dessa experiência na quarentena? Não sei ainda. Eu sei que estas pequenas canções que estou fazendo são, de alguma forma, um diário da quarentena e acho que vão ficar como um diáriozinho mas sei que tenho a sorte de ter uma quarentena amena. Aqui, neste meu bairro tranquilo de Paris, eu sinto que a quarentena é amena, mas basta mudar de bairro para que as coisas sejam muitíssimo mais difíceis. Mas tenho quase a certeza que esta quarentena vai ser muito criativa para os artistas em geral. Vai sair muita coisa interessante. A gente começou falando aqui sobre o que a senhora vinha fazendo na quarentena. Muitos também têm aproveitado esse período para ler, para ver filmes que não viam, que estava guardado para ver, para ouvir músicas. A gente queria ouvir, talvez, as suas sugestões para quem está na quarentena no Brasil e no resto do mundo aí, que poderia, dicas de leitura, filme, música para ouvir, enfim. Sim, eu esperava muito da quarentena ler, mas tenho que ser muito sincera e estou lendo quase menos do que eu costumo ler, porque tem sido tanto trabalho estes dias, mas sim, sempre, meu Deus, há sempre tanta coisa para... bom, agora morreu o Sepúlveda. É evidente que é uma leitura maravilhosa, ao Galeano. Eu sou muito do Roberto Bolaño. Ler poesia é maravilhosa, acho que é uma coisa que ajuda muito na quarentena. E, obviamente, claro, ouvir música, que é que eu descobri? Não sei. Claro, não vou aconselhar. Aliás, acho que hoje em dia o Brasil está tão louco que quase que eu poderia aconselhar música brasileira aos brasileiros, porque acho que os brasileiros estão se curtindo. Os brasileiros estão se curtindo tanto do que têm de melhor, não é? Que é justamente que a sua música, a sua mistura cultural. Porque este governo brasileiro, esta gente que faz estas manifestações, são incapazes, ou parecem, em todo caso, incapazes de ouvir uma canção do Vinícius, não é? ou de gostar de uma canção do Gilberto Gil, já nem falar do Chico, não é? Quer dizer, tudo que o Brasil tem de mais bonito e generoso e que ensinou o mundo inteiro a ter uma inteligência sensível, não é? Mas, claro, para estas pessoas é pregar no deserto, porque nem sensibilidade, nem inteligência, nem nada. Mas acho que, sim, que estar em contacto com essa grande música, com essa grande poesia brasileira, acho que poderia ajudar. A mim ajuda-me sempre. Boa. Bom, e a gente encerra, então, a entrevista convidando para que a senhora dê a sua mensagem final aí para quem está nos assistindo e quem vai ficar conosco pela internet afora aí. A mensagem então, Dora e o Rodolfo fazem um trabalho maravilhoso. Cortou? Não, cortou o início da sua fala, a sua mensagem para o Brasil, e aí cortou um pouquinho. Sim. Não, que sigam seguindo pessoas como vocês, Eleonora e Rodolfo, que fazem um trabalho fantástico. Eu devo dizer que eu sigo muito alguns youtubers brasileiros, pessoas também como o Meteoro Brasil, que ajuda muito em tempos tão loucos continuar a seguir que refletem,
que comunicam, que pensam, e que, enfim, têm visão. Isso ajuda muito. Acho que é o que eu poderia dizer para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu vou falar com vocês. É um grande prazer. Legal. Muito obrigada, Maria. Muito obrigado, Maria. Muito obrigada. Muito tchau, obrigado. tchau. 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 Tchau, pessoal. Então, pessoal, essa aí foi a entrevista aí com a Maria de Medeiros, atriz, cineasta, cantora, né, que muito simpática aí o tempo todo da entrevista, né? E lembrando ao longo da nossa conversa a história do 25 de abril e também a história da sua produção, né? Tão vinculada à música. E hoje, 25 de abril, Portugal também comemora com música o aniversário da Revolução dos Cravos. Em todo lugar está se cantando Grândola Vila Morena, e a gente, agora mesmo, enquanto estávamos aqui assistindo aí a entrevista gravada, assistindo a transmissão, a essa transmissão, né, a gente teve uma surpresa sensacional. Recebemos uma mensagem da Maria de Medeiros, que está em Paris. Que está em Paris, né? Que está em Paris, na quarentena. Né? Você lembra que na conversa, logo no início da conversa, ela falou que vinha fazendo uma espécie de diário musical da quarentena. Bom, para o dia 25 de abril, não tinha outra música para incluir nesse diário que não Grândola Vila Morena. E eis no que ela nos manda, há poucos minutos atrás, então, o vídeo da gravação em que ela canta com sua filha Júlia, com quem ela tem ficado aí nessa quarentena. Então, muita emoção, muita alegria, e a gente mostra para vocês o vídeo que ela nos mandou há 15, 20 minutos atrás. Autorização dela. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade, e o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira Que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola tua vontade, Grândola tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Então, essa foi a Maria de Medeiros cantando na janela. Cantando na janela, exatamente. Que é aí
Então, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou aí de receber de surpresa aí esse presente aí da Maria de Medeiros. Bom, a gente precisa lembrar também, estamos no 25 de abril, que outras datas, outras celebrações, outras efemérides são lembradas aí nesse dia. 25 de abril, data da Revolução dos Cravos, que nós fizemos aqui todo esse programa especial, é também a data da insurreição armada da cidade de Milão contra o nazifascismo. A Itália está comemorando agora, comemorando hoje, também com muita música, com muita manifestação virtual, né? Manifestação viva aí pela internet afora, o Dia da Libertação do nazifascismo. A gente recebeu também aqui do José Luiz Del Roio, que é um jornalista, escritor, um militante da causa da democracia e da justiça, foi senador na Itália, foi representante da Itália no Parlamento Europeu, e nós recebemos dele uma mensagem sobre esse dia, o Dia da Libertação, que a Itália comemora como o Dia da Libertação, e que começou nessa insurreição em Milão. É um texto muito emocionante, emocionado, que a gente publica ele na íntegra no nosso site, tutameia.jor.br, e vai publicar junto com o texto da comemoração aí do 25 de abril, exatamente porque ele junta aí os 25, né? Isso. E eu vou ler um trechinho aqui, certo? Porque eu ia deixar só para o site, mas vamos lá, né? Então, 25 de abril de 1945, a insurreição armada da cidade de Milão contra o fascismo. E então escreve o José Luiz Del Roio: abril é primavera na Europa. A Itália, território de duros combates, está arrasada. Os exércitos aliados avançam contra as tropas nazistas. Milão, poderosa cidade industrial, é naquele momento um ponto de concentração dos fascistas. Ali está Mussolini e estão seus principais assessores. Também para lá convergem as brigadas negras italianas, os camisas negras, e fascistas de outros pontos da Europa, como as milícias francesas de Joseph Darnan. Na cidade está a sede da Gestapo e das SS da Alemanha. O fascismo pretende transformar Milão em uma fortaleza inexpugnável. As forças antifascistas, agrupadas no Comitê de Libertação Nacional, decidem que Milão tem que libertar-se por si mesmo, sem esperar os exércitos aliados. Ih, cacete, eu fico emocionado. Para o orgulho e resgate dos italianos, pela infâmia fascista, lançam um terrível ultimato: render-se ou morrer, a piedade está morta. No dia 24 de abril, chegam as ordens para a insurreição. A mesma ordem indica que as brigadas Garibaldi, lideradas pelo comunista comandante Tino Moscatelli, desçam das montanhas e entrem em Milão. Já de madrugada, tem início a ocupação armada das fábricas e os combatentes clandestinos da SAP, esquadras armadas guerrilheiras, se mobilizam e conquistam as sedes dos jornais e das rádios. Horas depois, com a colaboração da população, começa o cerco aos quartéis e sedes das forças militares fascistas. O combate toma conta da cidade. Mussolini e seus ministros fogem para os lagos mais ao norte. Seus cadáveres fuzilados voltarão para Milão 3 dias depois. As tropas nazistas iniciam sua retirada. Na manhã do dia seguinte, embora a luta permaneça, os jornais sob a direção dos guerrilheiros anunciam: Milão está libertada. Então esse foi um trecho da mensagem enviada para nós aí, para outros companheiros, por José Luiz Del Roio, para marcar essa data aqui tão importante para todos nós, a 25 de abril, que nos traz aqui a Revolução dos Cravos e também a data da libertação, né, da Itália do jugo do nazifascismo. E nesse programa especial, então, a gente vai concluindo como a gente começou. Se você lembra, no início tivemos a voz linda, cálida, da soprano Joana Matera, que
trouxe os primeiros acordes lá de Grândola Vila Morena. Agora a gente vai apresentar na íntegra o canto a capela da Joana Matera, que é uma soprano, estuda canto desde os 12 anos, dedica-se ao canto lírico e às obras sacras. Inclui-se em seu repertório áreas de óperas e música erudita brasileira. Tem foco também no ensino de canto para crianças de regiões carentes, um trabalho sobre o qual ela fala bastante nas suas redes sociais, no Facebook. Se você quiser saber mais, é só pesquisar por Joana Matera. O link também vai aparecer na reportagem que a gente publica no site tutameia.jor.br, e o vídeo, esse vídeo todo aí com todas essas músicas e essa entrevista da Maria Medeiros fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Dito isso, e agradecendo aí mais uma vez a gentileza da Joana, que fez essa gravação especial aqui para o Tutameia, vamos rodar o VT, não é isso? Roda o VT. Tchau, pessoal. Tchau. Vamos à música. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena, à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, Grândola, a tua vontade, Grândola, a tua vontade, jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.